Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que está com a Bíblia Sagrada, vai abrindo ela comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero louvar a Deus por a oportunidade de estar aqui nesse congresso de missões Simequém. Deus seja louvado. Também aqui quero externar a minha gratidão ao apóstolo que fez o convite. Deus abençoe, meu amigo. Deus continue te honrando nessa terra. Grande homem de Deus. Deus honre tua família, sua vida nessa terra, em nome de Jesus. A bispa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aos meus companheiros que estão aqui, pastor Taylor, juntamente com a sua esposa, missionária Maria, grande amigo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos que fizemos na caminhada, apóstolo Flávio, Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus, amém? Os nossos irmãos aqui, pastores, Deus abençoe, prazer conhecê-los também. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A toda a igreja que está aqui, Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, também quero aqui mandar um abraço ao pessoal lá do Rio Grande do Sul que está nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube. A minha esposa que ficou em casa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ao pastor presidente, pastor João, Ministério Renascer, resgatando almas para Cristo. Também os nossos amigos pastores que estão nos acompanhando lá no Rio Grande do Sul, em várias cidades ali. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Quem achou o texto diz amém. Vamos rapidamente para a palavra, não quero me demorar muito. Verso 8, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, primeiro verso de número 8, vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vou ler mais uma vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Toma teu assento. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque dentro desse livro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar a manifestação viva e plena do Espírito do Senhor agindo sobre a sua igreja. Dentro desse livro de Atos dos Apóstolos, nós também vamos encontrar a igreja dando início na terra. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele traz para nós a plena e viva igreja do Senhor na face da terra. Nós vamos observar do capítulo de número 1, e para nós entender esse texto, esse congresso ele se reúne, esse congresso se resume em um congresso de missões. Nós estamos aqui em um congresso de missões, e por que não falar da vida de Jesus? Por que não falar da vida do Cristo? Jesus, ele mesmo, foi um dos maiores missionários, ou por que não falar o maior missionário que veio sobre essa terra? Jesus, ele mesmo, foi o maior missionário que veio sobre essa terra. Quando nós observamos para a vida de Jesus, Jesus é resumido como o missionário do Pai. Jesus, ele é o missionário do Pai, que saiu e se desfez de sua glória para descer na terra e para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas e trazer para nós as boas novas, porque o evangelho é as boas novas para mim e para a sua vida. O evangelho, ele é a boas novas para mim e para a tua casa. Nós ouvimos falar do evangelho, nós entendemos acerca do evangelho, porque um dia eu e você ouvimos falar desse evangelho, a qual foi anunciado a nós um dia. E por que não entender que este evangelho, ele não partiu de homens,
esse evangelho, ele não foi gerado na terra, esse evangelho, ele não veio aqui de baixo, esse evangelho, ele veio de cima, esse evangelho, ele foi gerado lá em cima. E quando nós entendemos acerca do evangelho e acerca da vida de Jesus, logo eu entendo que quando ele dá início, antes mesmo de vir na terra, antes mesmo de colocar a planta do seu pé na terra, Jesus, ele mesmo, ele não escolheu pessoas perfeitas, ele não escolheu pessoas prováveis. Jesus, ele escolheu pessoas improváveis para fazer a obra missionária. Vou repetir, Jesus, ele escolheu pessoas improváveis para fazer a obra missionária. Antes mesmo dele descer na terra, pela sua onisciência, Jesus, ele já sabia quem ele escolheria. Jesus, ele já sabia quem ele ia escolher. Então nós que estamos aqui nessa noite, somos privilegiados, porque um dia Jesus olhou para nós, e um dia Jesus decidiu escolher a nós, para essa obra tão grande, chamada obra missionária. Obra missionária não é fácil, obra missionária, ela traz para a nossa vida muitas vezes flagelos, obra missionária muitas vezes traz para nós dificuldades, porque não é fácil fazer a obra missionária. O próprio Jesus, ele passou dificuldade aqui na terra, o próprio Jesus, ele enfrentou aqui na terra muitos problemas quando ele veio. Jesus mesmo, trazendo em si, e em si escolhendo aqueles a qual ele já sabia que ia escolher um dia. Jesus, pela sua onisciência, ele sabia quem ele ia escolher, e se Jesus sabia quem ele ia escolher, o interessante é, para nós entender nessa noite, se Jesus, ele não vem na terra, se Jesus, ele não desce na terra, não existia a obra missionária. Se Jesus, ele não pisasse na terra, não existia a obra, a chamada missionária. Então, se não existisse a chamada missionária, também não existiam missionários para anunciar o evangelho. Mas a boa notícia é que Jesus, ele veio. A boa notícia é que Jesus, ele está entre nós. A boa notícia é que Jesus está no meio de nós. Jesus, ele veio e ele trouxe a obra missionária consigo, essa obra missionária tão maravilhosa. Jesus, ele veio, ele nasceu, e nós sabemos que Jesus nascendo, Jesus nasce em uma cidade de Belém de Judeia. Jesus, no seu nascimento, por que não falar do nascimento de Jesus? Jesus nascendo na cidade de Belém de Judeia, Jesus, ele nasce, e quando ele nasce nessa cidade chamada cidade de Belém de Judeia, Jesus nasceu na cidade de Belém. E quando Jesus nasce na cidade de Belém, no seu nascimento, Jesus, ele precisou ao 8º dia ser apresentado no templo. Porque apresentado no templo? Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém, em Lucas capítulo de número 2, para ser circuncidado. Jesus vai ser circuncidado para cumprir um ritual judaico chamado Brit Milá, que no hebraico quer dizer o corte da aliança, ou o corte da circuncisão. O corte da circuncisão. Jesus precisou ao 8º dia ser circuncidado para cumprir a lei judaica. Esse corte da circuncisão era feito ao 8º dia, e Jesus passa por esse processo judaico, ritual judaico. Interessante é que quando Jesus passa o corte da circuncisão, e todo corte ele tem um sangramento, todo corte ele traz consigo um sangramento. Eu já vou liberar uma palavra nessa noite. Jesus, ele passou por esse processo. Jesus, ele já sangrou no seu nascimento. Pastores que estão aqui na minha retaguarda, Jesus, ele já sangrou no seu nascimento. E por que Jesus sangrou no seu nascimento? Para estancar o meu e o teu sangramento.
sangramento. Vou repetir: Jesus ele sangrou no nascimento já, para estancar o meu e o teu sangramento, porque a humanidade estava sangrando, a humanidade perdia sangue, e Jesus já veio para estancar esse sangramento da humanidade. A humanidade sangrava no pecado, a humanidade sangrava, e Jesus já estancou o sangramento da humanidade. Jesus ele passa por esse ritual judaico chamado Brit Milá, o corte da aliança. Jesus ele foi apresentado no templo. Os tempos, os meses se passam, e Jesus ele vai crescendo. Nós vemos Jesus aparecendo com 12 anos de idade dentro de Jerusalém. Na sinagoga Jesus aparece com 12 anos de idade, e ele aparece porque Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 2, que Jesus ele aparece dentro da sinagoga. Ele aparece e ele está ouvindo os mestres da lei, ele está ouvindo e fazendo pergunta para os doutores da lei dentro da sinagoga. E porque Jesus está ali fazendo pergunta para os doutores da lei dentro da sinagoga, sabe por que Jesus está ali interrogando os doutores da lei dentro da sinagoga? Para passar por o segundo processo judaico chamado Bar Mitzvah. Jesus passa pelo Bar Mitzvah, e o Bar Mitzvah significa o filho do mandamento. O que significa o filho do mandamento? O filho do mandamento era um ritual judaico que todo moço judeu ele passava. Ele precisava passar pelo Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Esse moço judeu ele se tornava de maioridade com 13 anos de idade. Já a moça judia era com 12 anos de idade que atingia a sua maioridade. Então Jesus vai passar pelo processo chamado Bar Mitzvah. Eu peço a sua atenção para nós entender essa mensagem nessa noite. Jesus ele passa pelo processo chamado Bar Mitzvah com 13 anos de idade para atingir a sua maioridade. E como funciona, como é esse processo chamado Bar Mitzvah? Esse processo chamado Bar Mitzvah, ele vai ser discípulo de um rabino, ele vai aprender com o rabino, ele vai aprender toda a lei judaica, e no final do processo ele vai ser interrogado pelo rabino, e ele vai ter que recitar trechos da Torá. E a pergunta é: quem passava e quem não passava no final do processo? Se ele recitasse trechos da Torá e ele passasse, o rabino colocava a mão na sua cabeça, e quando a mão era colocada na cabeça, o rabino dizia: você não precisa trabalhar em Israel, trabalha se quiser. Você não precisa trabalhar em Jerusalém, trabalha se quiser. Mas com 30 anos de idade você vai se dedicar à lei judaica, você vai ser mestre em Israel. Com 30 anos de idade você vai se dedicar aqui até 30 anos a aprender a Torá, a aprender a lei judaica. Agora a pergunta é: para quem passasse, para quem não passasse. Existia pessoas que reprovavam no Bar Mitzvah, e quem reprovasse no Bar Mitzvah, quem reprovasse e não recitasse trechos da Torá, no final desse processo, no final do processo do Bar Mitzvah, o rabino estendia a mão e dizia: você não passou. Então, se não passou, você terá que arranjar trabalho em Jerusalém, na Judeia, na Galileia, em Samaria. Você vai ter que arranjar trabalho para trabalhar. E no trabalho naquele tempo era pesca, o trabalho naquele tempo era carpintaria, o trabalho naquele tempo era marcenaria. Então quem passasse e quem não passasse. Mas nós vemos que Jesus ele passou pelo Bar Mitzvah, porque a Bíblia diz que com 30 anos ele inicia o seu ministério terreno na Galileia. Com 30 anos Jesus inicia o seu ministério terreno. E para onde Jesus está indo agora? Os seus pés estão pisando na areia quente da Palestina. Jesus está indo para a beira do mar da Galileia. E quando Jesus chega no mar da Galileia, Jesus vai avistar 4 pescadores que estão pescando na beira do mar da Galileia. E se eles estão pescando, quer dizer que eles estão trabalhando. Se eles estão pescando, quer dizer que eles estão trabalhando. E isso significa uma coisa: que eles foram reprovados no teste, que eles não passaram no teste da sinagoga. Jesus chegou na beira do mar da Galileia. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vem que eu te escolho. Jesus olhou para João e disse: vem, João, que eu te escolho. Jesus olhou para André e disse: vem, André, que eu te escolho. Jesus olhou para Tiago e disse: vem, Tiago, que eu te escolho. Era Jesus olhando e dizendo: vocês foram reprovados pela terra,
terra, mas o céu está aprovando vocês. Eu vou melhorar isso aqui. Vocês foram reprovados pela terra, mas o céu está aprovando vocês. Eu estou pregando para alguém nessa noite que foi reprovado pelo teste da terra. Eu estou pregando para alguém nessa noite que a terra um dia reprovou. Está na margem da sociedade, está na margem da... Mas deixa eu ver que tem alguém entendendo essa palavra. Eu estou pregando para improváveis aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem a terra reprovou aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem foi reprovado. Deixa eu ver quem foi reprovado. Jesus manda eu dizer para a igreja que está me ouvindo: eu estou aqui, estou aprovando aquilo que a terra reprovou. O céu me trouxe aqui para liberar uma palavra. Eu aprovo, eu aprovo. Uramanasébia, Urimicandarabasébia. Eita glória, Alamachúria. Deixa eu ver quem é reprovado aqui. Deixa eu ver quem é reprovado aqui. Deixa eu ver quem foi reprovado aqui. Jesus está aprovando você nessa noite. Quem vive na rua, quem mora debaixo de um viaduto, quem mora em praça pública, Jesus não escolhe para aprovar. Jesus está dizendo: vem que eu te chamo, vem que eu te escolho, vem que eu te tiro dessa vida, vem que eu te tiro da biqueira, vem que eu te liberto da cocaína, vem que eu te liberto do tráfico, vem que eu te tiro da depressão, vem que eu te tiro da ansiedade. Jesus está dizendo: vem. Alamassuri-micandarabasébia, Uramandarabasébia. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui dentro dessa casa. Jesus, Ele escolhe. Aleluia. Jesus, Ele escolhe. E Ele escolhe 12. E quando Jesus escolhe 12, esses 12 vão andar com Ele. Esses 12 vão caminhar com Ele. Esses 12 vão passar a seguir os passos dele. E nós percebemos que agora Jesus tem uma direção. Jesus tem um destino. Pregador, qual o destino de Jesus? O destino de Jesus é a cruz do Calvário. Jesus está para destinar a cruz do Calvário, para consumar aquilo que Ele veio na terra, para consumar na cruz do Calvário e levar os nossos pecados sobre si, não em si. Porque se Jesus leva os nossos pecados em si, Ele peca. Mas se Jesus leva os nossos pecados sobre si, Ele não peca. É por isso que Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, Jesus entrou na água. E eu posso provar na Bíblia que Jesus, ele entra na água. Se João batizava na beira do Jordão, e a Bíblia diz que a Galileia ia ter com João, a Judéia ia ter com João, João batizando no Rio Jordão, e João batizava todo mundo. João batizava publicano, João batizava, se fariseu quisesse se converter, ele batizava. João batizava da Judéia, João batizava da Galileia, João batizava todo mundo. E quando João batizava, de repente a Bíblia diz que Jesus aparece para ser batizado por João. Jesus veio no batismo e Jesus disse para João: João, me batiza. Jesus, a pergunta nessa noite é: Jesus, ele precisava se batizar? É claro que Jesus não precisava se batizar, porque o batismo de João era para perdão de pecado. O batismo de João era para perdoar pecado, mas Jesus, ele não tinha pecado. Então por que Jesus, ele vai ser batizado? Jesus olhou para João. João disse: eu não preciso que eu batize você, porque tu não tens pecado. Mas Jesus disse: para se cumprir toda a justiça, João, me batiza. A Bíblia vem dizendo que Jesus vai entrar na água, mas se nós observar no batismo de João, os pecadores entravam na água, e quando eles entravam na água, João imergia o pecador no Rio Jordão, e quando ele subia para cima, eu costumo dizer que aquilo tudo ficava para trás, e a água simbolizava a purificação. Então é como se fosse os pecados ficassem para trás na água, e tudo se fez novo. Então Jesus entra na água, e quando Jesus entra na água, ele vai ser imergido. O pecador levava o pecado em si,
mas Jesus entrou na água. Todo pecador entrava na água com seus pecados, e ele saía da água sem pecado, ele saía como se fosse purificado. Então Jesus, ele entra na água, mas ele entra sem pecado. Mas quando ele vai sair da água, ele traz os pecados da humanidade sobre si, não em si. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: ele levou sobre si todas nossas transgressões, ele levou sobre si todas nossas iniquidades. Então Jesus, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Ele vai para a cruz, e quando ele vai para a cruz, ele consuma aquilo que ele veio para fazer, ele consuma o ato. E quando ele consuma na cruz, nós fomos perdoados pelo ato que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus foi para a cruz, e quando ele é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando Jesus, ele vai ressuscitar, Jesus ressuscita ao terceiro dia. 40 dias Jesus fica instruindo os seus discípulos, fica dando instruções para os seus discípulos. No final dos 40 dias, Jesus reúne os discípulos, e Jesus sobe no monte, está ali com os discípulos, e Jesus vai ser assunto ao céu, ele vai subir aos céus. E Jesus disse e deu uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de todo o poder. Ficais em Jerusalém, para que do alto recebeis e for revestidos de todo o poder. Só que uma coisa eu tenho certeza: só recebe quem permanece, só recebe quem fica. Os discípulos ficaram e receberam, os discípulos ficaram em Jerusalém e receberam. Tem gente que sai, mas não recebe nada, é porque saiu. Então, se permanecer, recebe. A Bíblia vem dizendo que os discípulos ficaram em Jerusalém e eles receberam, e Jesus deu uma ordem depois. Jesus deu uma ordem missionária depois: ide para a Judéia, Samaria, Galileia e até os confins da terra. Isso é uma ordem missionária. Era primeiro para a igreja ficar, para depois a igreja sair para a obra missionária. E nessa noite, rapidamente, eu quero pregar em um tema aqui rapidamente, e prometo que 15 minutos eu encerro. Rapidamente em um tema, eu quero pregar em um tema subordinado: as 4 ferramentas que a noiva recebeu para fazer a obra missionária. Nós recebemos ferramentas, e eu sei que no primeiro dia do congresso aqui foi falado que a noiva precisava sair. Pastora Simone, pastora Patrícia pegou aqui, e ela disse que a noiva precisava ficar, permanecer no ambiente, permanecer. Também foi pregado que a noiva precisava sair. Aqui também foi pregado pelo meu amigo pastor Taylor que a igreja vem gemendo e chorando, mas a igreja precisa permanecer. E nessa noite eu prego nesse tema. Se eu falo de ferramentas, eu não estou falando de ferramenta de um carpinteiro, eu não estou falando da ferramenta do pedreiro, eu não estou falando da ferramenta do agricultor, eu estou falando de ferramentas espirituais que a noiva recebeu para fazer a obra missionária. Quando eu olho dentro da Bíblia, a primeira ferramenta que a noiva recebeu para fazer a obra missionária se chama o Espírito Santo. A noiva recebeu o Espírito Santo para fazer a obra missionária. Nós recebemos o Espírito Santo, e quando nós recebemos o Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo envia. Quando eu olho para dentro da Bíblia, o Espírito Santo também quebra cadeia, o Espírito Santo também quebra grilhões. Quando nós vemos a Bíblia, a manifestação do Espírito Santo vindo sobre alguém, o Espírito quando vinha sobre alguém e quando descia sobre uma pessoa, ele sempre descia no Antigo Testamento para essa pessoa ser capacitada para fazer algo para da presença de Deus. Essa pessoa recebia o Espírito Santo para fazer algo, ou para realizar algo para Deus. Nós vemos em Juízes capítulo de número 11, o Espírito vai descer sobre um personagem chamado Jefté. Quando o Espírito desce sobre Jefté, a Bíblia diz que o Espírito vai escolher Jefté para uma obra subordinada. E quando o Espírito veio sobre ele, o Espírito capacitou ele para vencer a guerra. Nessa noite o Espírito de Deus manda eu dizer para esta igreja que ele está vindo sobre pessoas aqui e vai capacitar pessoas para vencer guerra, vai capacitar pessoas para vencer peleja, vai capacitar pessoas para vencer batalha.
batalha, vai capacitar pessoas para andar na presença. O Espírito Santo, ele vinha sobre alguém no Antigo Testamento, ele capacitava esse alguém. Juízes capítulo de número 13, a Bíblia diz que Sansão estava amarrado, as suas mãos estavam presas com cordas, os seus pés com algema. Quando o Espírito Santo desceu sobre Sansão, a Bíblia diz que ele rebentou as cordas como se fosse fio de linha, as cadeias quebraram de Sansão. O Espírito Santo é aquele que rebenta a corda e quebra a cadeia. O Espírito Santo é aquele que quebra grilhões. Nessa noite nenhuma cadeia vai ficar na presença de Deus aqui dentro dessa casa, nenhuma cadeia vai permanecer na presença de Deus aqui dentro desta igreja. Aleluia. Deus, eu vejo Deus nessa noite quebrando cadeias dentro dessa casa. Eu vejo Deus nessa noite quebrando algemas dentro dessa casa. Eu vejo Deus nessa noite quebrando prisões das mãos de quem está algemado por Satanás. Eu vejo Deus nessa noite quebrando todo laço nessa igreja. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que quebra prisões e quebra cadeia. Agora a característica do Espírito Santo é separar. A característica do Espírito Santo também é escolher. O Espírito Santo é aquele que separa, é aquele que aparta. Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz que os mestres e profetas oravam, e o Espírito Santo vai separar para a obra. O Espírito Santo veio sobre mestres e doutores e disse: separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo é aquele que aparta, o Espírito Santo é aquele que separa. Agora o Espírito Santo tem as suas características. O Espírito Santo também impede. Pastor, impede sim. Atos capítulo de número 16, a Bíblia diz que em Atos 16, Paulo e Silas têm no coração deles sair e eles ir, aleluias, para a obra missionária na Ásia. De repente a Bíblia diz que o Espírito disse: não vai para a Ásia. Paulo disse: eu vou para Bitínia. O Espírito olhou para ele e disse: não vai para Bitínia, porque não é onde tu quer, Paulo, é aonde eu quero que tu vá. Não é aonde você quer, Paulo, é aonde eu quero que você vá. A Bíblia diz que Paulo ficou quieto, Paulo ficou calado. De repente a Bíblia diz que Paulo não sabia para onde ir. Muitas vezes você está que nem Paulo, não sabe para onde ir, mas Deus sempre dá um sinal para aquele quem ele escolhe. A Bíblia diz que Paulo fica um momento sem saber para onde ir. De repente a Bíblia diz que ele deita a sua cabeça no travesseiro, apóstolo, e quando Paulo deita a cabeça no travesseiro, a Bíblia diz que Deus fala com ele e dá uma visão. E Deus deu uma visão para Paulo, e Deus disse para Paulo, mostrou um varão da Macedônia, e o varão disse: passa para cá e nos ajude. Paulo vai passar para a Macedônia, porque Deus queria que ele fosse para a Macedônia. Mas o interessante é que Paulo não foi para a Ásia, não foi para Bitínia. A porta da Ásia se fechou para Paulo, a porta da Bitínia se fechou para Paulo, mas tinha uma Macedônia de porta aberta esperando Paulo. Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que talvez uma porta se fechou, duas portas se fechou, mas toda porta que se fecha, Deus tem uma maior para abrir. Toda porta, eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Quem está sentindo essa graça de Deus aqui? Está tão gostoso aqui. Eu vou encerrar. Segunda ferramenta. Deus deu poder para a igreja. Mateus 10, Deus deu poder e revestiu a igreja de poder. Deus revestiu a igreja de poder. Mateus capítulo 10, Jesus reúne os discípulos, e Jesus vai dar poder para os 12, vai dizer: ide, deu poder, eu vos dou poder para curar a enfermidade, eu vos dou poder para libertar demônios, eu vos dou poder. Jesus revestiu os discípulos, chamou os 12, enviou os 12, e Jesus disse: não vão pelas aldeias de Samaritano, e também não vão pelo caminho do gentil, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos saem capacitados e revestidos de poder. Eles saem cheios de poder do Espírito, porque Jesus havia dado. Mas o interessante dentro desse texto é que havia 12 discípulos, e Jesus deu poder para os 12, mas dentro desses 12 havia um traidor.
traidor que estava entre os 12, e Jesus também deu poder para esse traidor. Jesus deu poder para Judas. Judas recebeu poder junto com os 11, mas aquilo que Judas recebeu, ele não aproveitou. Aquilo que Jesus colocou na mão de Judas, ele não soube aproveitar aquilo que Jesus deu. Tem coisas que Jesus coloca na sua mão, que é necessário aproveitar aquilo que Deus coloca. Tem gente que Jesus coloca na mão e não sabe aproveitar. Tem gente que Jesus coloca coisas na mão e não sabe usar. Mas dessa noite eu repreendo todo o laço do diabo. Você vai usar essa ferramenta que Jesus te deu. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém que está aqui: você vai usar, querendo Satanás ou não, querendo capeta ou não, você vai usar aquilo que Deus te deu. Alamandarabassúria, Urimicandaramacébia. Vou correr. Terceira, Jesus deu unção. 1 Samuel 16, Jesus, a Bíblia diz, a terceira ferramenta se chama a ferramenta da unção. 1 Samuel 16, Davi é ungido, é derramado óleo na cabeça de Davi. Davi recebe o óleo da unção para exercer uma posição dentro do reino de Israel, de Jerusalém, como rei. Davi recebe a unção de rei, e ele foi ungido para exercer a função de rei. Ele é ungido, e quando ele é ungido para exercer a função de rei, a Bíblia diz que Davi recebe a unção na sua cabeça. Só que vai ter um tempo para ele exercer o chamado, vai ter um tempo para ele governar, mas ele recebeu a unção. E o interessante é que ele recebeu a unção dentro da casa. Davi não recebe a unção fora da casa, ele recebeu a unção dentro da casa de Jessé. Porque Davi recebeu a unção dentro da casa de Jessé, não é porque Davi, é porque Davi já tinha pedido lá atrás para Deus. Você não entendeu o texto. Salmo capítulo de número 23, Davi disse para Deus: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Samuel capítulo de número 16, a Bíblia diz que Davi vai ser ungido na presença de todos dentro da casa. Davi é ungido a rei de Israel. O óleo que ele pediu em Salmo 23, ele recebe em 1 Samuel capítulo de número 16. Davi recebe óleo sobre a sua cabeça, e Davi disse: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Percebe que Davi vai sentar dentro da casa de Jessé na mesa com toda a sua família. Então logo eu entendo que os inimigos não eram de fora, Davi tinha inimigo do lado de dentro. E Davi senta na mesa, reunido dentro da casa de Jessé. E quando Davi senta na mesa, antes dele assentar na mesa, alguém vai chamar Davi no campo, e alguém disse: não se assentaremos na mesa enquanto ele não chega até aqui. O que eu tenho para dizer nessa noite é que tem pessoas que pediram para Deus, talvez lá no passado, tem pessoas que colocaram na mão de Deus, talvez no passado, e tem coisas que Deus não responde na hora. Mas não é que Deus não vai responder, tem coisas que Deus vai começar a responder a partir de agora. Eu não sei quem está recebendo essa palavra, mas Deus vai começar a cumprir aquilo que você pediu lá atrás. Tem coisa, tem gente que entrou aqui dentro dessa casa, e talvez faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que colocou algo na presença de Deus, o projeto que não saiu do papel, a escrita que não saiu do papel, mas Deus usa a boca do pregador nessa noite para dizer para alguém: aquilo que não saiu do papel tem tempo, aquilo que não saiu do papel tem hora, aquilo que não saiu do papel tem minuto. Mas não quer dizer que Deus não vai responder. Deus vai responder, Deus vai responder, Deus sim, Deus vai responder. A Bíblia vem dizendo que Davi é ungido, e a unção que Davi recebe, muitas vezes essa unção causa inveja, porque tem unção que causa inveja. Sim, tem unção que causa inveja. Você lembra que quando Arão foi ungido por Deus e não por Moisés. Deus ungiu Arão, Deus ungiu a vida de Arão, porque
que Moisés não sabia falar, e Deus disse: eu vou colocar Arão no teu caminho, teu irmão, e Deus unge Arão para andar do lado de Moisés. Mas a Bíblia diz que de repente em Jerusalém vai se levantar, em Israel, um grupo de pessoas vão se levantar contra a unção de Arão. 250 homens se levantam em Israel contra a unção do Arão. Eles se levantam contra a unção de Arão. Datã, Coré e Abirão são os regentes desses 250 que se levantaram contra Arão. Eles arrumam a rebelião contra a unção de Arão, e quando eles vão se levantar, ao Coré, Datã e Abirão chegam em Moisés, e eles vão dizer: como é esse negócio aí? Deus ungiu teu irmão, será que Deus não tem aqui no meio dos 250 quem ele possa escolher? Será que Deus, que negócio é esse que Deus só fala com Arão? Que negócio é esse que Deus só fala com Moisés? Que negócio é esse que Deus só fala com Miriam? Moisés orou para Datã, Coré e Abirão e disse: olha, não mexa na unção do meu irmão, não mexe naquilo que Deus colocou na vida do meu irmão. Foi Deus que colocou, não fui eu que coloquei na vida dele, foi Deus que colocou. Coré olhou para Moisés e disse: duvido. Moisés olhou para Coré e disse: tu duvida? Então eu vou consultar Deus, vou falar com Deus. Moisés foi para consulta com Deus, ele se posiciona na presença de Deus, e ele vai falar para Deus, e Deus vai dizer para Moisés, e vai dizer: ô Moisés, faz o seguinte, separa o povo dos 250, separa todo o povo ao resto de Israel, eu vou abrir a terra, e todos aqueles que se levantaram contra a unção do meu servo vão descer para baixo. Ei, é melhor não tocar na unção de Arão, é melhor não mexer naquele que Deus levantou, é melhor não tocar naquele que Deus escolheu. Oh, aleluia. Arão foi ungido por Deus. Deus ungiu Arão, Deus ungiu Davi. Então a noiva foi ungida para fazer a obra missionária. Vou encerrar agora. A quarta e última ferramenta que a igreja recebeu para fazer a obra missionária se chama ferramenta da autoridade. A autoridade. A noiva recebeu autoridade. Jesus deu autoridade. Em Lucas capítulo de número 9, Jesus deu autoridade para os discípulos orar e usar essa autoridade em oração e libertar demônio. Jesus deu autoridade, os discípulos saíram. E ele sai, mas de repente em Mateus capítulo de número 17, os discípulos não vão exercer a autoridade que eles receberam em Lucas 9. Em Mateus 17, os discípulos chegam, e tem um jovem que estava endemoniado. Os discípulos chegaram na presença daquele jovem, e vão tentar expulsar o demônio, só que não vão conseguir expulsar aquele demônio daquele jovem. Eles tinham recebido a autoridade, só que eles não estavam usando aquilo que eles receberam. Se Jesus deu algo para você, então use aquilo que ele deu. Se Jesus deu algo para o seu ministério, então é necessário usar aquilo que ele deu para você. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem. De repente alguém vai na presença de Jesus e vai dizer: ô Jesus, tu deu autoridade para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus olhou e disse: esse demônio só se expulsa com jejum e oração, não tem outro segredo. Casta de demônio é só jejum e oração. De repente os discípulos vêm correndo, chegam na presença de Jesus e vão dizer: ô Jesus, tu nos deu autoridade, por que nós não conseguimos expulsar o demônio da vida desse jovem? Você não conseguiu expulsar porque vocês não usaram aquilo que eu dei para vocês usar. Vocês não usaram, vocês até tentaram usar, mas esse demônio aí só se expulsa com jejum e oração. Não tem outro mistério, é jejum e oração que vai expulsar esse demônio. É jejum e oração que vai expulsar essa casta de demônio. A Bíblia diz que Jesus olhou, botou a mão, expulsou, usou autoridade. Use aquilo que Deus colocou na sua vida. Jesus revestiu a noiva para a obra missionária. A noiva tem ferramentas para exercer a obra missionária, e se nós temos ferramenta para exercer a obra missionária, então é necessário usar as ferramentas que Jesus nos deu para fazer a obra missionária. Jesus vai levantar missionários. Jesus nessa casa quer levantar homens e mulheres para a obra missionária. Se coloca de pé, eu já encerro. Jesus quer capacitar você para essa obra missionária.
Jesus quer enviar você para essa obra missionária, mas fique na posição que Deus te colocou. Não saia da posição. Fique na posição. Jovens que vieram aqui nessa noite, saíram da rua, Jesus está chamando vocês para a obra missionária. Pessoas que vieram do viaduto, Jesus chama vocês para a obra missionária. Jesus conta com vocês. Jesus escolheu vocês, e Jesus tem uma grande obra para fazer. Então fica na posição. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Apóstolo, muito obrigado. Deus abençoe.